Em Betim, essa semana, entrou em operação lá na cidade o chamado Corredor Azul, uma faixa exclusiva para a circulação de motos. A iniciativa já foi implementada em São Paulo e está em discussão aqui em Belo Horizonte, promete diminuir o número de acidentes envolvendo motociclistas. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com o repórter Vini Rangel. Vini, boa noite, bem-vindo. Betim, então, é a primeira cidade da região metropolitana a adotar a faixa exclusiva? Da região metropolitana, sim, viu, Garcia? E a segunda do estado, já que Pouso Alegre também já fez essa implementação. Boa noite para você, para todo mundo que está ligado no MG Record nesta sexta-feira. E olha, isso é tido como uma medida muito importante para garantir segurança para os motociclistas, mas também para os motoristas, né? Porque quando você tem esse espaço delimitado, você elimina aquela chamada gaveta, né? Os motociclistas ali costurando o trânsito, passando entre os carros. E aí, às vezes, uma porta que vai abrir derruba o motociclista. Às vezes, se um carro vai fazer uma ultrapassagem, acaba derrubando a moto também. Então, é tido como muito benefício mesmo para quem está trafegando, sem contar que se sabe que naquele corredor a moto passa, a atenção é redobrada e uma fluidez também. Nós não estamos falando de algo novo. Em São Paulo, isso foi implementado em 2022, ou seja, pelo menos 3 anos que está funcionando lá, que já passa de 200 quilômetros, ou seja, é de fato um dispositivo que dá resultados. E a gente ouviu muito isso ano passado, né, Garcia? Sobretudo durante a eleição, a discussão sobre a implementação aqui, sobretudo em BH, se ia implementar, se não ia implementar. Mas depois a discussão meio que ficou parada. Agora Betim chega com essa novidade, são 3 quilômetros que foram afixados lá já no asfalto, é uma faixa azul e ali os motociclistas estão passando. Por lá o pessoal está gostando bastante. Nós estivemos à tarde na cidade, conversamos com motociclistas, motoristas e também com o diretor da empresa de trânsito e vamos trazer tudo agora na reportagem. 1,20 m de largura, marcados no asfalto com uma listra azul. A faixa exclusiva para motocicletas já é realidade em Betim, na Grande BH. O que você está achando dessa implantação do corredor azul aqui? Bom demais. Ótimo, show de bola. Excelente, muito bom. Menos risco para a gente que anda de moto, né? O trânsito vai fluir melhor, né? São 3 quilômetros de extensão, que estão operando em fase de testes. O município é o primeiro da região metropolitana a adotar as pistas exclusivas e o segundo do estado. O primeiro em Minas foi Pouso Alegre. A inspiração veio de São Paulo. A gente está trazendo essa ideia para a cidade de Betim, exatamente copiando, né, um bom exemplo que São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais estão aplicando, exatamente para tentar minimizar o problema dos acidentes. E quando a gente faz esse tipo de dispositivo, a gente tenta aumentar de fato a segurança no entorno da via. O estudo para a implantação começou depois que a prefeitura percebeu o aumento do número de acidentes envolvendo motos. Nos últimos 12 meses, foram mais de 1.200 registros. Em muitos casos, as lesões foram graves e demandaram cirurgias e internações. Hoje a gente tem algo em torno de 40 mil motociclistas cadastrados na cidade, e isso é uma preocupação nossa. Os trabalhos que a gente vem fazendo é exatamente nesse sentido, de tentar minimizar esse problema, que não é só nosso, é no Brasil inteiro. E a gente tem que tentar trazer essas boas notícias, essas boas condições de outras cidades para dentro da nossa cidade aqui. Só nos 2 primeiros meses de 2025, Minas Gerais registrou cerca de 11.200 acidentes com motos. 6.900 casos tiveram vítimas. Especialistas defendem as faixas exclusivas como uma alternativa viável para reduzir os casos. O número de sinistros, de registros de trânsito envolvendo motociclistas está cada vez maior. As faixas exclusivas colocarão os motociclistas numa área de segurança, tanto para a circulação, quanto para que o motorista não tenha que se preocupar a todo momento nos deslocamentos se tem motociclista passando em meio aos carros. Em São Paulo, os corredores foram adotados em 2022. Os 5 primeiros quilômetros deram tão certo que hoje a cidade conta com 215 quilômetros de pistas exclusivas para moto em 46 vias. Em 2024, os acidentes com motociclistas caíram quase 50% na comparação com 2023. As faixas exclusivas, sem dúvida, facilitarão a circulação, darão mais segurança, facilitarão para os outros motoristas e esse que é
frágil também no ambiente do trânsito, vai ter sim muito mais atenção quando estiver passando em áreas de circulação em que veículos maiores estiverem juntos. Nessa quinta-feira, um motociclista de 35 anos morreu em um grave acidente no anel rodoviário, na altura do bairro São Gabriel. Ele foi atingido por um carro depois de um engavetamento. Um levantamento com base em dados do SAMU em Belo Horizonte mostra que no ano passado foram mais de 15.100 ocorrências envolvendo motocicletas na cidade, um aumento de 12% na comparação com 2023, quando houve cerca de 13.400 registros. A Prefeitura da capital informou que estudos para a implantação do Corredor Azul estão sendo feitos, mas que ainda não há previsão para a conclusão. Se tudo der certo em Betim, a promessa é expandir o projeto, junto com outras ações, para melhorar o trânsito. Nas proximidades dos semáforos, a gente vai criar bolsões onde o motociclista vai ter um espaço exclusivo para ele. A proposta nossa é exatamente essa, de tentar minimizar esse problema, melhorar um pouco a segurança, trazendo para junto dos bolsões o máximo de motociclista possível, para que não tenha esse problema entre motos e veículos. Vini, nós mostramos na reportagem que os acidentes envolvendo motos cresceram em Belo Horizonte na comparação entre 2023 e 2024. E o que dizem os números deste ano, 2025? A situação está pior, viu, Garcia? Olha, em janeiro e fevereiro deste ano foram 3.074 acidentes, sendo que 1.533 deles tiveram vítimas, ou seja, quase metade, né? Nós estamos falando aí desses números, cerca de 52 acidentes envolvendo motos todos os dias só na capital, Garcia. No mesmo período do ano passado, janeiro e fevereiro de 2024, foram um pouco mais de 2.900 acidentes. Ou seja, este ano nós já estamos com um aumento de 6,2%. E não são só os acidentes, porque a gente fala que precisa de atendimento e precisa mesmo. Isso reflete na saúde. Mais gente precisando de cirurgia, sobretudo ortopédica, mais leitos ocupados com pessoas internadas e também mais medicamentos sendo necessários para poder prestar essa assistência a todos que estão envolvidos nesses acidentes. Em Minas Gerais, nós estamos falando, neste ano, de janeiro e fevereiro deste ano, de 11.207 acidentes, sendo que 6.909 foram com vítimas. E aí, Garcia, muita gente fala da imprudência, né, dos motociclistas, dos motoqueiros nesse caso, mas a gente precisa lembrar que o trânsito ele é compartilhado, ele é feito por todos. Então, há sim alguns motociclistas que são imprudentes, mas tem muitos motoristas que não respeitam, seja de carro, seja também de ônibus, caminhões. Então, a gente precisa dessa harmonia. Pedestre, então, nem se fala, né, atravessando fora de faixas. Quem sabe essa inspiração de Betim chega aqui na capital e a gente consiga ver Cristiano Machado, Afonso Pena, Amazonas, grandes corredores com esse dispositivo que lá em São Paulo já mostrou que é muito eficaz. Tem toda a razão, Vini. Agora, uma palavra resume esse corredor azul. Necessário. Necessário demais. Como tem muita moto circulando, precisa aumentar a organização, aumentar a segurança, a fluidez nas ruas. E esse corredor é exatamente para isso.